amores e minhas amoras aí do Facebook. Boa noite a todos que nos assistem aqui pela TV Thalito News ao vivo. Gente, hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, porque a gente vai falar de psicologia, vamos falar de vida, de alegria, de positividade, de várias coisas que faz muito bem ao ser humano, até porque tudo eu acho que é na base do relacionamento. E essa nossa amiga Lilian é Lilian Farias Freire, ela é psicóloga, é formada pela Universidade de Guarulhos desde 2012, realiza atendimentos na área clínica desde a formação até os dias de hoje na própria cidade de Guarulhos e tem ênfase na abordagem psicanalítica. Olha que legal! Ela atende na clínica todas as faixas etárias, crianças, adolescentes, adultos, idosos, casais e família. O consultório está localizado na rua Cônego Valadão, número 169, no Gopoúva. E olha, gente, nós vamos saber um pouquinho mais dela, porque o currículo realmente deu duas folhas, ou seja, é um currículo grande, viu? Os contatos dela é o 99221 8396. O e-mail é Lilian com N freitaspsico@gmail.com. E o Face dela é psicóloga Lilian Farias de Freitas. E o Instagram, que todos amam, né? É Lilian Farias Freitas Psico. P-S-I-C-O. E ela tem um site também, gente, que é Lilian Freitas Psico. wixsite.com Lilian Psico. E aí ela vai falar agora um pouco dela. Lilian, é um prazer te receber. Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Primeiramente, preciso agradecer, né, a doutora Márcia, pelo espaço, para que a gente possa falar um pouquinho mais sobre psicologia, né, que eu acho que tem tanta gente com tantas dúvidas, né, então hoje a gente vai falar um pouquinho da psicologia. Muito aqui. legal. Um pouquinho antes de falar, olha, gente, ela é coautora deste livro que fala sobre relacionamentos. Aliás, eu digo que relacionamento é a base de tudo, né? Então, esse livro eu achei super interessante, a cara da psicologia. E para adquirir esse livro, como que será? Doutora, eu peço que as pessoas entrem em contato, né? Pelo telefone que a senhora acabou de passar, ou pelo Instagram, tudo, porque aí vem me conhecer, vem até o consultório, a gente tem uma conversa e aí a pessoa já tira as dúvidas dela e ela já pode adquirir o livro também. Né? Aí então, melhor ainda. Tô nessa fila. Lilia, me diz uma coisa, você nasceu em Guarulhos? Sou nascida em Guarulhos. Guarulhense. Exato. Casada, tem filhos? Eu sou noiva. É não tenho noiva. Filhos, não. Então, e me diz uma coisa, por que você escolheu a psicologia? Na verdade, doutora Márcia, eu me apaixonei pela psicologia, né? Não foi algo que eu saí do ensino médio sabendo o que eu iria fazer, né? Então, eu saí na dúvida. E aí, conforme eu fui trabalhando em algumas empresas, eu tive contato com outras psicólogas. E aí, eu comecei a ter interesse pela área. Mas, mesmo assim, ainda tinha dúvida. Né? Então, o que eu optei por fazer? Eu optei por fazer uma orientação vocacional, que é um dos papéis do próprio psicólogo, né? Então, eu fiz uma orientação vocacional e nessa orientação eu tive ali toda uma condição de escolher a minha profissão. E a psicologia estava ali presente. Então, foi aonde eu já me encaminhei para a psicologia. Ou seja, então é muito legal e realmente é pertinente todas as pessoas fazerem um teste vocacional. Sim, por causa das dúvidas e até a questão hoje que nós temos um campo de trabalho muito amplo, nós temos muitas profissões hoje em dia. Sim. Então a dúvida muito grande, na orientação vocacional a gente consegue dar para essa pessoa um caminho na qual ela vai conseguir optar por aquilo que seja melhor para a vida dela. E principalmente para ela não gastar tanto com cursos que depois ela nem vai utilizar na vida dela. E realmente é uma grande verdade isso, porque no período que eu fazia faculdade, houveram várias pessoas que iniciaram direito e depois falavam, não é minha praia, e saíam. Estudava às vezes 1 ano, 2 anos, acabava investindo um dinheiro
e depois via que não era aquilo que queria, né? E assim, doutora, a orientação vocacional, ela não serve somente para aquelas pessoas que estão, né, os adolescentes que estão entrando no mercado de trabalho. Muitas vezes a pessoa, ela já segue uma profissão, mas ela está descontente. E às vezes ela quer se realocar no mercado de trabalho. Então ela pode buscar sim uma orientação vocacional para isso. E principalmente, a gente tem hoje uma faixa etária do pessoal que se aposenta e que, se não continuar a trabalhar, eles querem buscar algo para fazer, para estudar. Então, é o que a gente costuma chamar de, a gente consegue fazer um plano de vida para essa pessoa. Então, a gente faz todo um trabalho com essa pessoa, analisando o que ela quer para a vida dela, depois da questão de ter parado de trabalhar. E aí, a gente consegue buscar caminhos para que ela nem fique ociosa, mas faça algo que seja interessante para ela. E é muito legal isso, hein? Porque as pessoas falam, eu não me aposento porque eu não me vejo socada em casa. Exatamente. É esse o ponto. Nossa, eu nunca tinha ouvido falar. Muito interessante, nós vamos falar de novo disso. Okay. Me diz uma coisa. Você estudou em Guarulhos o período todo? Você estudava em colégio público ou você estudou em colégio particular? Eu estudei em colégio particular e eu fiz a universidade aqui de Guarulhos. Aqui de Guarulhos. Isso, aqui de Guarulhos. Certo. E me fala uma coisa. Eu vi lá que você fala que você também trabalha com acompanhamento preventivo e parece que pós também, quando a pessoa faz aquela cirurgia bariátrica. Né? Exatamente. E isso é muito importante porque a gente tem ouvido falar muito disso, muito. Inclusive, eu até fiz uma reportagem com um rapaz que ele está com 250 quilos, com certeza está nos assistindo, porque toda semana ele nos assiste. E ele me disse o seguinte, ele falou, olha, eu não consigo pelo posto a bariátrica, eu não me vejo bem. E a gente vê que ele está com o psicológico totalmente abalado. Sim. E ele quer, porque quer fazer a bariátrica, até por questão de saúde mesmo, porque ele já não anda mais. Necessário. E por que é tão importante o preventivo e o pós da bariátrica? O que acontece, doutora Márcia? A primeira pessoa, ela precisa passar pela condição psicológica, pela avaliação psicológica, para entender em que condições ela está. Porque ela vai passar por um processo cirúrgico que não vai ser fácil, que tem todo um pré e um pós-operatório, e ela precisa entender tudo isso. É a hora que o psicólogo vai falar para essa pessoa, vai ver como ela está. Nós fazemos aplicações de vários testes para entender como é que está essa pessoa. Isso no pré-operatório. O pós-operatório também é de extrema importância, porque o que acontece? A pessoa, ela emagrece, mas a gente tem que entender que na cabeça dela, ela ainda tem uma visão de uma pessoa que foi gorda. E que muitas vezes ela não consegue modificar essa visão. Então a gente precisa mostrar para ela e fazer com que ela entenda também que a vida dela vai mudar totalmente. Não é só a cirurgia pela cirurgia. Por conta da alimentação. Exato. Muitas vezes a pessoa ela é compulsiva, né? Então tem N fatores que o psicológico precisa ser trabalhado. E esse pós-cirúrgico é muito importante. Tá? Então a gente tem a condição de sempre estar acompanhando, e normalmente eu faço isso com os pacientes. Eu acompanho desde o momento que ele entra na cirurgia, antes faço toda a questão da avaliação, acompanho ele entrar na cirurgia, acompanho com a família para saber se está tudo bem com ele, e o pós-cirúrgico a gente começa a voltar a conversar e a ver como essa pessoa está se saindo e trabalhar todas as questões que vai gerar tudo isso. E o preventivo até para ver se a pessoa está preparada pelo que ela vai passar. Exatamente, né? Porque até então as pessoas pensam assim, é fazer a cirurgia e pronto. E acabou. Não é uma mudança de vida que vai ter que acontecer. De hábito, de tudo, né? Exatamente. Então até para ela se reconhecer e para ela tentar essa mudança na vida dela também. É muito legal saber isso. Antes de eu fazer mais perguntas, deixa eu falar aqui um pouquinho do Jornal Metrópole. Bom, eu sou fã, peço que todos vocês que me assistem aí, que nos acompanham pelas redes e pela TV Thalito News, que assistam, leiam o Jornal Metrópole, porque realmente é um jornal que vale muito, muito a pena ler. Inclusive, hoje ele não fala só de Guarulhos, ele fala de regiões vizinhas, inclusive por conta de emprego, de geração de emprego, e eu acho bem legal isso. Uma outra coisa que eu quero aproveitar aqui, esse nosso programa que, graças a Deus, tem bastante audiência, para falar, gente, que nós conseguimos. Eu fiz uma reportagem com a Ligiane,
que está enfrentando aí um câncer no colo do útero e estava há mais de 9 meses sem a devida colocação nas redes de câncer, que é na rede Hebe Camargo, Pérola Byton. E graças a Deus, depois da nossa reportagem, depois da nossa insistência, depois eu estive com ela, inclusive, na Secretaria de Saúde, depois de todo esse processo, nesses últimos 10 dias, ela amanhã tem uma consulta no Pérola Byton e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Olha, Ligiane, eu mando um beijo no seu coração, você é uma guerreira e vai dar tudo certo, viu? Então, eu tô muito feliz. Hoje, quando eu recebi essa notícia, eu fiquei muito, muito, muito feliz. Porque a saúde pública, a gente sabe que tá terrível, né? E por falar em saúde pública, a psicologia eu vejo que é caso de saúde pública, né? Sim. Você trabalha em alguma escola? Você presta algum tipo de serviço em alguma escola para jovem ou não? Sim, Escola? Normalmente dentro da psicologia a gente sempre, como a psicologia é o tratamento do ser humano, então a gente precisa ir aonde o ser humano está, né? Então, em escolas, em hospitais, né? Em centros de tratamento, né? De tratamento de câncer, eu já fiz um bom trabalho, né, atendendo o pessoal com câncer, né, então é onde a gente dá todo um apoio, né. Mas aí você tem um trabalho social nesse sentido ou social? É trabalho social. Que legal, que trabalho social. Bom, se eu já gostava, agora eu gosto mais, né? E vou aproveitar e mandar um beijo aqui pra Sandra Montagnani e pro Marcos, que hoje ele falou, é minha prima que vai estar lá, e eu fiquei muito feliz. E também, né, pra minha amiga, que é fiel demais à nossa amizade, tá sempre junto comigo, me ajuda muito lá na instituição, na Promate, é uma pessoa que eu amo verdadeiramente, e ela que falou pra mim, eu quero que você leve minha prima lá, porque minha prima vai crescer muito no seu programa. É a Simone Diniz, gente, né? Ela tem aí um trabalho muito legal na área de sustentabilidade. Ela vem fazendo, ela recicla tudo, nada na mão da Simone vai pro lixo. A Simone, ela tem um trabalho que se chama Reciclando para um Mundo Melhor. E eu acho muito lindo o trabalho da Simone. Inclusive, estará com a gente na Festa Julina Solidária, que eu quero aproveitar a audiência do programa para falar. Essa será a nossa 4ª Festa Julina Solidária. Eu não fiz divulgações no Facebook para chamar todos para essa festa, porque dessa vez nós vamos fazer dentro de um condomínio que o nosso amigo Sidney, Dr. Sidney, meu colega de profissão inclusive, nos cedeu o espaço, porque ele é síndico, ele conversou lá com os moradores, tem mais ou menos em torno de 1000 moradores, e nós vamos fazer essa Festa Julina Solidária para as ONGs, que é a 4ª que, graças a Deus, eu organizo, dentro desse condomínio. Então, nós já temos aquele público. Mas aqueles meus amigos que costumam ir e que quiser participar dessa, por favor, me chame no Facebook, que vai lá como voluntário, inclusive, da Promate, da Reciclando para um Mundo Melhor e de outras ONGs que estão sempre precisando dos voluntários, viu, gente? Então, nossa Festa Julina ocorrerá assim, dia 19, 20 e 21, agora, sexta, sábado e domingo. Então, tem que aproveitar para falar tudo, né? Com certeza. E me diz uma coisa, falando que você é coautora do livro Sim. de relacionamentos, e eu acho que o relacionamento você tem, assim, tanto no casamento, no namoro, na amizade, em tudo é relacionamento. Exatamente, exatamente. O que te levou a contribuir na escrita desse livro? Doutora Márcia, a criação desse livro partiu de um encontro de psicólogos do país inteiro. Né? Então nós nos unimos através de um curso que a gente fez online, né? Que foi o curso Marketing para Psicólogos do meu amigo Bruno Rodrigues, né? E aí a gente se conheceu e o que a gente reparou? Que nós tínhamos em comum uma demanda no consultório de muitas questões de relacionamentos, né? E principalmente hoje em dia a demanda de relacionamentos abusivos,
né? E como você mesmo disse, nós, seres humanos, nós nos relacionamos a todo minuto, a todo momento, sim. né? Então, assim, este livro exatamente vem baseado nisso, em todos os tipos de relacionamentos, né? Então, foi o nosso relacionamento online, né? Que a gente percebeu que nós tínhamos muito todos a falar, e aí nós nos reunimos e falamos, por que não? Por que não falarmos de relacionamentos? Se a gente tem essa demanda tão grande das pessoas, né? Então eu tenho pessoas aqui do Brasil inteiro, em qual a gente se conheceu online, e agora no final de junho a gente se conheceu pessoalmente, quando a gente foi lançar o livro. Então saiu do online e a gente trouxe para o presencial. Né? Então ficou um livro lindo, muito leve, muito gostoso, para uma reflexão sobre relacionamentos. É muito legal, inclusive ela me presenteou com o livro e eu amei o livro, por isso que eu tô falando disso, porque eu vejo que realmente a base, inclusive às vezes a gente, todo mundo tem problemas, né? Não tem jeito, isso faz parte da vida. E aí, quando a gente tem algum problema, às vezes a gente se estressa, às vezes a gente fala um pouco mais duro com a pessoa, que às vezes a gente até gosta. Só que eu não sei se eu tô certa ou errada, mas eu falo duro, mas eu já fico uma manteiga, já quero abraçar, beijar aquela pessoa. E às vezes eu até sofro com isso, porque eu vejo que nem todos são assim. Exato. Né? Então a gente tem que dosar o amor, tem que dosar quando tem que falar mais duro. E é muito difícil isso, não é? Sim, até porque todos nós temos jeitos diferentes, né? O próprio jeito de falar do amor, né? De expressar o amor é diferente de uma pessoa para outra, né? Então isso entra numa condição que assim, eu brinco que assim, quando a gente conhece alguém para se relacionar, são dois mundos diferentes que se unem. Então, assim, dois mundos totalmente diferentes. Então, tem que existir compreensão do outro, tem que existir companheirismo. Isso não é fácil. Não é fácil. A gente sabe que não é, né? E me fala uma coisa. Depois desse livro, você acha que isso acrescentou um pouco mais e te reforçou a falar mais de relacionamento? Sim, com certeza. Com certeza. Com certeza. E falando de relacionamento, eu me pego sempre falando de relacionamentos você falou, nós nos conhecemos no Brasil todo via online e depois presencial. Hoje eu vejo que as redes sociais, elas aproximaram muito as pessoas, né? Elas aproximaram muito as pessoas. Mas ao mesmo tempo, é engraçado que desuniu de alguma forma. Exato. E como que a psicologia entende isso? É saudável? Até onde é saudável a gente ficar muito tempo em rede social? Eu me preocupo às vezes com isso, né? Eu até me policio. Sim. Eu acho que todos nós devemos nos policiar, né? A rede social, ela é muito importante. A internet é muito importante, porque hoje a gente tem a possibilidade de conversar com pessoas em Portugal, do outro lado do país, no Japão, né? Então, assim, isso facilitou muito, né? E até quem tá não tão longe assim, mas que a gente também não tem esse contato. Ficou mais fácil. Mas, ao mesmo tempo, o que acontece? A gente perdeu um pouco do limite das coisas. Né? Então, assim, a rede social ela tem que ser uma situação na qual a gente vai se utilizar, mas a gente não pode esquecer das outras. Do contato, do chamar aquele amigo para tomar um café, né? A gente está perdendo o contato das coisas. A gente está muito dentro da telinha do celular e só dela. Tem que ser um instrumento importante na nossa vida. É importante, faz ligações, mas não é o único. A gente tem muitos outros, tá? Então, deve-se ter realmente, a gente deve se policiar muito diante disso. É importante, né? Faz com que a gente se conecte ao mundo inteiro, tanto que o livro nasceu disso, né? Mas a gente não quis que só ficasse nisso. Então, a gente foi além. É isso que as pessoas precisam dosar na vida delas. E também aquela coisa, né? Você ter o relacionamento virtual, conhecimento virtual, porque inclusive deixa a gente até em valores, a gente gasta muito menos hoje para se relacionar com pessoas por amizade e tal, mas nós não podemos esquecer que nós temos uma intimidade, um foro íntimo, né? Eu me preocupo muito com isso, porque às vezes eu vejo algumas exposições meio que desnecessárias,
por exemplo, até onde é normal a gente acordar e contar da nossa intimidade dentro de uma rede social? Porque a rede social ela é legal para quem tem vida pública, para saber o que aquela pessoa está fazendo. Exato. Eu acho muito legal, porque é pela transparência, eu acho legal. É legal para você dar informações para a população, Sim. mas intimidade, coisa do seu eu, até onde é normal postar isso em rede social? Exato. A questão da intimidade, a gente entra numa questão muito complicada, né? Porque existe uma exposição muito grande. Então, uma exposição sua, uma exposição da sua família, dos seus entes queridos. E aí que gera, até hoje em dia, a questão da violência, né? Então, aquela pessoa que posta que tá indo viajar, ou seja, as pessoas já ficam ligadas que aquela casa estará vazia, né? A pessoa posta até o dia que vai e o dia que volta, né? Então, assim, nós precisamos muito ter limite nessas questões, né? É importante, sim, é importante porque é uma forma da gente se identificar, né? Porque a gente vê a outra pessoa, a gente também se identifica com as questões, mas a intimidade deve ser preservada, né? Principalmente para profissionais, né? Principalmente a gente fala de profissionais até dentro da área da saúde, porque a gente lida com doença e com a saúde, né? Sim. E aí dentro disso, se a gente expõe muito a nossa vida, a gente fica muito fragilizado. Fica fragilizado, vulnerável. Vulnerável, que as coisas possam acontecer. É verdade, né? verdade. Então tem que ter um limite. Tem que ter limite. Existe aquela coisa, porque até teve uma postagem outro dia de um rapaz, ele colocou assim, preciso de um spa que me dê tempo para eu ficar na... Eu achei até legal a postagem dele, eu dei risada, falei, ixi, eu vou me policiar e tal. Existe tempo, por exemplo, você ficar até 2 horas na internet é normal. Você passar o dia na internet não é. Existe esse tipo de controle ou vai de acordo com cada pessoa? Doutora Márcia, é necessário que a pessoa avalie, né? Por quê? Porque muita gente hoje trabalha com a questão da internet, né? Então, como é que eu vou limitar essa pessoa que trabalha só 2 horas, né? Mas a gente precisa ver aquele ponto assim, e o final de semana dela? Também está sendo nas redes sociais, né? Então, assim, e é claro que para você que não trabalha com a internet, o mínimo de 2 horas eu acho interessante. Porque você vai ver tudo, você vai postar as coisas que você quer e pronto, você finaliza. Aí vai trabalhar. E vai fazer outras coisas, né? A gente brinca e fala assim, vai viver a vida real, né? Vamos fazer as coisas. Agora, para aquela pessoa que trabalha, não tem como a gente limitar muito. Se ela trabalha com a internet. Com a internet, e, aliás, hoje é muita gente trabalhando com a internet. Aí é o momento que a gente fala assim... E as férias também vai ser na internet? É que aí tá tão acostumado, né? E o final de semana, mas aí eu entro naquela palavrinha que você usou. A gente precisa se policiar. Né? Pra poder ter uma vida saudável. Porque você sabe que a gente sente saudade também do amigo virtual, né? Sim. Então aí, às vezes você entra e fala assim, nossa, agora eu tô percebendo que eu não vi essa pessoa hoje. Aí você entra só pra ver aquela pessoa. E aquela sensação quando você está sem o celular. Né? Meu Deus, eu tô sem o celular e se alguma coisa acontecer, mas a gente vivia antes sem o celular, né? Mas é muito legal essa coisa, porque você sente sim saudade das pessoas, né? É muito engraçado isso. E me diz uma coisa, você faz trabalho lá com criança também? Também. Todos os tipos de transtorno, todos os tipos de problemas psicológicos? Você trabalha com autismo, por exemplo? Não, com autismo eu não trabalho, tá? Não. Mas a gente faz uma avaliação da criança, né? Então, a partir do momento que a gente faz a avaliação, que a gente detecta alguma situação que eu não possa estar fazendo um trabalho, a gente encaminha para quem possa fazer um trabalho. Entendi. Normalmente vem muitas crianças com casos de transtorno na questão escolar, né? Da escrita, da fala. A gente faz uma avaliação, mas também acaba encaminhando tanto para uma neuropsicóloga como uma psicopedagoga também que pode ajudar. Né? Então a gente faz um trabalho em conjunto, da parte psicológica com os outros profissionais também. Isso é muito interessante, porque na verdade eu acho que até existe até uma dificuldade dos pais identificar cedo algum tipo de transtorno, né? Sim. Então, você acha viável, por exemplo, eu não tô vendo nada de anormal, mas você acha viável eu levar minha filha pequena num psicólogo? Sim. É viável. Sim, é um médico como se fosse um pediatra. Exatamente. É que as pessoas
hoje já mudaram um pouco a visão da psicologia, né? Antes eram muito poucas pessoas que vinham até o psicólogo. Achava que, né? Se fosse no psicólogo tava doido. Exatamente, era essa visão. É. Hoje isso não acontece mais, né? Ainda E bem. até a questão, assim, da escola, quando percebe alguma atitude da criança diferenciada, ela pede para os pais levarem. Isso né? é legal, né? Isso é Né? muito E aí a gente interessante. consegue detectar, pode ser que aquela criança não tenha nada, né? E aí a gente vai fazer uma avaliação e vai falar com aqueles pais. E tira da cabeça também. né? Exatamente. Tira aquela dúvida da cabeça, né? Isso é muito importante. Gente, nós estamos aqui ao vivo na TV Thalito News, aqui com o meu diretor, Nelsinho Leite, uma pessoa que eu devo uma gratidão imensa, porque me deu esse espaço, me deu essa autonomia dentro do programa, e eu estou sempre agradecendo enormemente o carinho que ele tem por mim. Me diz uma coisa, hoje a gente ouve falar o tempo todo em suicídio, Exatamente. né? E isso vem preocupando. Inclusive, eu vi esse final de semana e me chocou uma blogueira, né, que parece que teve um relacionamento. Olha, tudo leva ao relacionamento, né? Às vezes que a gente fala, infelizmente, acaba levando para o relacionamento. Exato. Por isso que eu achei muito interessante o seu livro, de verdade, muito interessante. Essa blogueira diz que recebeu no sábado uma ligação, uma mensagem de WhatsApp do noivo terminando o relacionamento, o relacionamento de um casamento que aconteceria no dia seguinte, ou seja, no domingo. Exato. Como que você vê isso? Porque eu entendo que aí exista, de verdade, uma responsabilidade afetiva. Como que você enxerga as responsabilidades afetivas dentro dos relacionamentos? Sim, nesse caso específico a gente não tem muitas informações, mas pelo até o que eu fiquei sabendo, ela já vinha também de questões muito depressivas, essa moça, Sim. né? E aí a depressão é uma coisa, né, que a gente precisa Silenciosa. falar muito, é silenciosa e precisa ser tratada urgentemente, tá? A questão dos relacionamentos, e até eu escrevo no capítulo, né, que eu escrevi aqui do livro, eu coloco uma questão assim, doutora Márcia, o quanto que às vezes a gente está colocando a nossa vida na mão da outra pessoa, né? Porque a responsabilidade por ser feliz, por estar feliz é minha, não é do outro, né? E às vezes as pessoas passam por relacionamentos que deixaram marcas, que não foram bacanas e que elas não vão tratar isso que ficou. Elas pegam e vão jogar isso no próximo relacionamento. Ou na pessoa que ela entende que fez o mal a ela, né? Exatamente. Então, o que acontece? A gente acaba, às vezes, transferindo para a nossa próxima relação tudo aquilo que a gente vivenciou nas anteriores. Se aquilo não foi trabalhado. Então, eu já estou jogando na próxima pessoa toda uma responsabilidade que é minha. Que é de eu trabalhar as minhas questões. A gente fala muito na questão do livro, do relacionar-se, não só o relacionar-se com a outra pessoa, mas o relacionar-se consigo Com você mesmo. Exato. Essa é a base primordial dos relacionamentos, né? Então, quanto que às vezes as pessoas estão dando a vida delas na mão das outras pessoas? Por questão de carência muito grande, por uma questão de uma baixa autoestima, né? Então, assim, só que aí Às vezes por questões financeiras é muito dependente da outra. Por isso que eu digo que a mulher jamais pode ser dependente do homem ou uma mulher de outra mulher. Eu acho que as pessoas, elas têm que ter o individualismo delas, o trabalho duro delas próprias, porque quando elas se colocam muito na mão das outras pessoas, inclusive pelo lado financeiro, depois elas querem que a outra pessoa resolva todos os problemas que na verdade é dela. Exatamente. Né? E a dependência ocorre de todas as formas, De né? todas as então, formas. assim, financeira, emocional, né? Então, assim, e tem que haver esse cuidado, Sim. né? Então, assumir também as condições
que são nossas. Ou seja, a responsabilidade não pode ser só do outro. Não, nossa, e principalmente quando a gente também percebe que a gente não está bem, se eu não procuro ajuda, como é que fica essa situação? Sim. Então pode levar igual a este caso que a gente viu acontecendo. É muito triste, porque parece que é uma moça muito jovem, né? Exatamente. Eu também não vi a fundo, mas hoje eu ouvi muita gente falando, e inclusive a minha filha falando lá, mãe, eu fiquei muito triste com isso, porque... Poxa, será que não tinha outros meios, sei lá, não tinha um amigo que pudesse abraçar essa pessoa e falar, peraí, não é assim, porque a minha filha estava dizendo o seguinte, que ela verificou nas redes que as pessoas, porque a moça, mesmo o casamento não ocorrendo, ela fez a festa, e deu andamento naquilo que já estava programado, e parece que tiveram algumas pessoas que a criticaram na internet. Então, as críticas dessa forma, poxa, ela se sentiu chateada, se sentiu magoada e falou, a festa já tá paga. Exato. Vamos fazer na festa. De repente, podia ser uma coisa positiva. Exato. Porque ela estava assumindo a responsabilidade dela. Bom, a minha parte eu vou fazer. Se ele não tá aqui para fazer, problema dele. Né? Seria mais ou menos assim. Né? Mas, infelizmente, talvez ela não tenha aguentado a pressão. Ou, como você falou, já estava vindo de um quadro depressivo. Sim. E que, se a gente for pensar na questão de casamento, né, doutora Márcia? A questão de o quanto que a pessoa fica diante de um casamento, né? Gera toda uma ansiedade, né? Ela fica muito envolvida afetivamente, né? Então, são muitas condições que levam. São muitas, né? Envolvem muitos sentimentos ao mesmo tempo, Exato. né? É sentimento pessoal, é sentimento familiar, Exato. é toda uma responsabilidade e nem todo mundo às vezes está preparado para assumir esse tamanho, né, de responsabilidade. Agora, e falando nisso, eu acho importante também a gente falar com relação à depressão, porque como que se identifica? Por exemplo, às vezes a gente vê lá uma postagem no Face e eu sinceramente, eu não sei como lidar. Eu já vi outro dia, copie e cole no seu mural que se a pessoa tiver com problema, você pode fazer e tal. Mas até onde eu vou saber como agir com essa pessoa? Né? Porque eu não sou uma psicóloga. Às vezes eu falo uma coisa, ao invés de eu ajudar, eu posso atrapalhar. Sim. Eu vou até usar a questão da rede social pra gente dar uma clareada nisso tudo, tá? Porque o que acontece? Eu também dou aula de psicologia e humanização, né? Então eu falo um pouco... E hoje, exatamente hoje, eu dei uma aula sobre depressão, né? Para profissionais da área da saúde. E o que veio à tona nessa aula? Muitos me perguntaram assim, mas a gente não... Como que as pessoas não identificam a depressão? E eu falei, gente, presta atenção no mundo que a gente está vivendo, em que a gente só pergunta para as pessoas se está tudo bem via celular. Então, a partir do momento, doutora, que você me manda uma pergunta, oi, Lilian, tudo bem? Eu vou responder, oi, doutora, tudo bem, né? Identificar a depressão é olhar no olho da pessoa, é perguntar se ela está bem próximo dela. Essa identificação precisa ocorrer porque, assim, a pessoa, ela muda o comportamento dela. Né? Ela fica mais triste, ela fica chorosa, né? Ela já não tem ânimo para realizar as coisas, né? Tristeza é uma coisa, depressão é outra. Tristeza tem um motivo. Depressão, a pessoa não sabe o motivo, é um vazio que ela sente por dentro, tá? Então eu falo, até dentro da nossa própria família, às vezes a gente deixa de olhar como é que as pessoas estão. Sim. E reparar no comportamento delas, né? E assim, observei que não tá legal o comportamento daquela pessoa, vamos parar um pouquinho para conversar? Será que aquela pessoa não tá precisando de ajuda? E uma conversa olho no olho, né? Sentir como é que aquela pessoa está. Às vezes oferecer se ela não quer ajuda. Às vezes ela não quer conversar com você, mas será que ela não conversaria com um profissional? Vergonha, né? Com vergonha. Adolescente traz muita vergonha de falar dos sentimentos. E é onde, ali por trás, nós temos um risco muito grande de suicídio. Porque aí eles vão acumulando os sentimentos e uma hora aquilo vem à tona. Né? Porque dizem que a pessoa que ela pratica o suicídio, diz que ela acha que a dor só vai acabar assim. Exato. Na verdade, ela quer dar finitude à dor. A dor. E não à vida dela. Né? E aí acaba
confundindo as coisas e acontece. Isso parte do princípio do desespero, né? A partir do momento que a gente entra numa condição de desespero, a gente acredita que nada tem solução. Desesperança, né? A pessoa não tem mais esperança. Exato, ela perde o objetivo de vida. Ela fica extremamente desesperada, então ela não vê mais solução nenhuma. É a hora que ela acaba cometendo isso mais pra sanar a dor que ela tá sentindo. E é uma angústia muito forte, né? E a gente tem que estar antenado nisso, lógico, prestando se pode ajudar, atenção. tem que ajudar. E eu me preocupava com isso, porque eu falava, mas o que eu vou fazer como que eu vou identificar isso? Porque às vezes a pessoa lá do outro lado, que eu não tenho contato. Sim. Então, como eu vou ajudar isso, acaba me angustiando, porque eu falo, não vai adiantar eu colocar isso na minha página, porque isso não é isso que vai adiantar, né? Eu falo que o contato é sempre muito importante, porque pelo menos aquela pessoa vai começar a se sentir acolhida. Quem passa por uma depressão acredita que está sozinho, que não tem ninguém por ela. E às vezes a situação de você perguntar, de você estar próximo, isso já começa a fazer com que a pessoa comece a falar. É muito legal. Bom, você falando uma palavra que eu amo falar e que eu falo o tempo todo. Humanização. Todos que estão aí nos ouvindo, com certeza vai dizer, realmente a Márcia fala em humanização o tempo todo. Porque eu acredito que, principalmente na saúde pública, na saúde privada, seja lá na saúde que for, nós precisamos de pessoas que nos atendam de forma humanizada, porque no fundo, quando você está com uma dor ou quando você está com algum problema, com suspeita de uma doença, qualquer coisa, o que você precisa é de um acolhimento humanizado. Com certeza. E o que a gente nota, e foi muito bom você falar disso, o que a gente nota, eu faço um trabalho muito na área da saúde, eu vejo isso, o que a gente nota é que os profissionais da saúde, eles fazem de tudo. Eles trabalham com a maior garra, com a maior força, mas sem a estrutura devida para poder atender tudo que precisa atender. E aí eles estão adoecendo. Eu tenho conversado muito. Então, como que o trabalhador da saúde vai tratar você de forma humanizada se ele não está sendo tratado de forma humanizada? Como resolver isso? Isso me preocupa, assim, Lilian, muito, porque eu lido com o trabalhador da saúde o tempo todo, e isso me preocupa muito. Sim, e é uma política que já existe há muito tempo, a humanização, né? Mas, infelizmente, eu acho que a questão da própria política pública mesmo, ela não age adequadamente como ela deveria, né? Então, assim, hoje a gente tem profissionais, tanto da área escolar como da área da saúde, adoecendo muito. Por quê? Porque, na verdade, não tem suporte para que exista um trabalho. Exato. Gente, trabalhar com saúde e doença não é fácil. Não é fácil. O profissional, ele precisa ser preparado para isso, né? Por isso que parece óbvio a gente falar da humanização na saúde. Na saúde. Né? Mas é uma coisa que tem que ser constantemente trabalhada com todos os profissionais da área. Né? E que as políticas públicas olhem para isso. Que tenham políticas públicas também para o trabalhador da saúde. Porque ele tem que ser acolhido, ou seja, tem que ter um suporte psicológico, tem que ter psicólogos, psiquiatras, cuidando da saúde dos trabalhadores da saúde. Na área da saúde. Para que ele possa ter essa paz, essa tranquilidade, para passar isso para o paciente, não é isso? A partir do momento que a gente não tem isso, como é que a gente transmite isso para outra pessoa? Sim, né? sim. Então, da onde fica esse tratamento humanizado se a própria pessoa que está ali para cuidar, ela não tem? Ela não está preparada, aliás. Preparada para isso. Inclusive, eu tenho um amigo aqui que hoje ele postou, é um colega de profissão, o Dr. Marcelo Cardinale, e ele postou que acho que uma pessoa que ele conhece, talvez uma amiga, praticou o suicídio. Se eu não me engano, foi isso. E eu falei com ele, eu falei, nossa, doutor, hoje, por incrível que pareça, eu vou conversar com uma psicóloga lá no programa. Ele, vou ficar ligado, vou assistir. Então, um grande beijo pra você, Marcelo, força. E é isso mesmo, e ele tá dizendo aqui o seguinte, ele falou, relacionamento é a base de tudo, doutoras. Márcia, abordar assuntos sobre a depressão, a doença silenciosa do milênio. Então, ou seja, tem que ser abordado isso, né? A gente fala que é o mal do século. Então, é um mal do século e eu acredito muito. A gente tem um índice hoje, doutora Márcia, de que hoje no Brasil, a cada 30 minutos ocorre um suicídio.
É um índice muito alto, Muito né, alto, gente? São vidas gente. que estão indo embora e famílias sendo destruídas. Sim, sim, sim. Né? Então, Sim. é muito complicado. Nós temos uma campanha dentro da psicologia, a maioria das pessoas já conhece, mas é bom falar, chama Janeiro Branco, né? Janeiro Branco? Janeiro Branco. É uma campanha que ela é mais forte em janeiro, né? Ela foi criada por um psicólogo chamado Leonardo Abraão, tá? Ele aborda essa questão do suicídio, ele é maravilhoso. E ele criou. E hoje essa campanha está se tornando uma instituição. Porque essa campanha Janeiro Branco já está por todo o país, porque mobiliza os psicólogos do país inteiro e já está indo para fora do país, já está acontecendo fora do país. Legal. O nome Janeiro Branco tem por um significado. Foi-se feito um levantamento que as pessoas cometem mais suicídios entre dezembro e janeiro, por conta do final do ano, tá? Por conta de ele ser um momento de reavaliação de vida. Um momento que as pessoas começam a falar dos seus objetivos, reveem o ano que passou, e aí a gente tem um índice muito grande de suicídios neste período. Então essa campanha ela acontece o ano inteirinho, só que a gente faz ela com mais vigor em janeiro. Mas o ano inteiro a gente fala dela. Eu quero você em janeiro aqui. Então, né? E eu falo, é o momento que a gente vai para as ruas, que a gente vai conversar com as pessoas na rua. A gente sai dos consultórios e a gente vai falar sobre saúde mental na rua, para a população. Gente, muito, muito interessante. Eu não sabia, eu já ouvi o Novembro Amarelo, né? Ou é agosto? É Novembro Azul. Novembro Azul. A gente tem e tem o amarelo também. Setembro Amarelo. Setembro Amarelo. Que é referente à depressão. Que eu acho que eu trouxe aqui, em Setembro Amarelo, eu trouxe o Dr. William, que é psicólogo também. Um amor, é um querido. Né? Até preciso trazê-lo aqui novamente. Aliás, eu vou pensar muito seriamente em trazer você e o Dr. William aqui para falar sobre, juntos. Porque você fala super bem, você tá de parabéns. E o William também, quando ele veio aqui, eu fiquei assim, apaixonada, mais apaixonada pela psicologia, porque ele falou super bem também. E aí você fala de relacionamento tóxico. Né? A gente ouve agora relacionamento tóxico, porque o relacionamento é tóxico, e a gente ouve falar muito do feminicídio. Quando se fala de relacionamento tóxico, a gente não pode deixar de lembrar do feminicídio, porque sim, infelizmente o índice cresceu muito. Como fazer? Porque nós temos aí a Lei Maria da Penha, mas eu ainda acredito que não abarca tudo que tem que abarcar, porque, só para você ter ideia, aqui na nossa cidade, a Delegacia da Mulher, eu não me canso de dizer isso, a Delegacia da Mulher não funciona de sábado e domingo. E não funciona à noite, ou seja, os horários que mais ocorrem as violências e os feminicídios são os horários que a Delegacia da Mulher não está. Então, como que você enxerga isso? Como se livrar de um relacionamento tóxico? Doutora Márcia, a gente precisa avaliar muito como essa mulher está se enxergando. Ou como esse homem está se enxergando, porque tanto faz, né? A gente está falando um pouco do feminicídio que está acontecendo muito, né? Mas existe do outro lado também. Existe do outro lado também. A questão que a gente chama de relacionamentos destrutivos. Porque destrutivos ou tóxicos também é o que a gente também costuma usar. É que o que acontece? Essa pessoa, ela não está se valorizando a ponto de deixar com que o outro faça dela o que quiser. Né? Então entramos na questão da carência e da baixa autoestima de novo. Aquele homem que faz com aquela mulher todo um psicológico na qual ele coloca para aquela mulher que ela não vai conseguir outro relacionamento que não seja o dele. Porque ela não presta, porque ela é uma má pessoa. Então ele começa a destruir essa mulher, e essa mulher carente, com uma autoestima muito baixa, ela começa a acreditar naquilo. Que ela realmente, que ele é muito maior que ela. Exatamente. E aí ela aceita agressões, aí ela aceita a condição que o homem vai utilizar o psicológico, e ela vai aceitando aquelas condições. É onde chega a questões que a gente está vendo hoje de feminicídio. E num índice muito grande. Muito. A gente fala assustador. A gente precisa se valorizar muito, né? A gente precisa olhar pra gente com um olhar diferente. Cada um de nós temos defeitos, temos qualidades.
Exatamente. Né? Então, parte desse princípio, principalmente que a mulher precisa começar a olhar para ela mais, buscar ter uma boa estima, acreditar que ela pode, como você mesmo disse, ela não precisa ser dependente de ninguém, ela pode realizar as coisas dela dentro do tempo dela. Da forma com que ela enxerga, né? Exatamente. Então, a carência e muitas vezes a autoestima baixa acaba trazendo esses casos. Eu sempre digo o seguinte, porque problemas todo mundo tem, Sim. nem todo dia você tá feliz, Sim. mas quando você não está, eu pelo menos eu penso assim, né? Quando eu não estou muito feliz, ou quando eu tenho algo que me incomoda e eu vejo que meu humor tá ficando um pouquinho assim, eu geralmente eu gosto de me olhar no espelho. Aí eu me olho no espelho e eu falo, não, aqui não, meu bem. Exato. Eu sou perfeita, eu tenho 2 braços, eu tenho 2 pernas, eu tenho saúde, eu tenho trabalho. Gente, então eu sou perfeita, eu não posso, eu seria injusta de reclamar. Exato. Então eu tenho que ir à luta. Se tem alguma coisa me incomodando, essa coisa vai ter que sair daqui, porque ela não me pertence. Exato. E eu acho que esse é o primeiro caminho. Sim, a gente fala da questão, né, da mulher se arrumar, tudo. Só que Sim. assim, precisa existir também a questão de dentro pra fora. Sim. É importante que a mulher se cuide, né? Que ela vá atrás de realizar aquilo e se sentir bem com tudo que ela faz, com tudo que ela realiza. Só que assim, tem que existir uma mudança interna também. Interna. Né? Esse acreditar interno. Né? Que é onde ela vai encarar as coisas de uma outra maneira. Ela não vai virar a vítima, ela não vai se fragilizar diante das coisas. Exatamente. Né? Até porque eu sempre digo quando eu tô meio assim, eu mesma falo pra mim, ninguém gosta de vítima. Né? E eu sou muito chorona. Se eu ficar nervosa, eu choro. E isso é incontrolável. Eu tenho até que tratar isso, porque eu já tentei ser forte quando eu tô brava com alguma situação que me emociona demais, e aí a minha raiva se transforma em choro, né? E isso eu acho que eu tenho que buscar eu tenho trabalhado muito isso em mim, para que não ocorra, porque é ruim, porque aí você se sente vítima, e eu não aceito me sentir vítima. Uma coisa muito importante, doutora Márcia, que é importante da gente falar, é assim, o quanto que às vezes a gente, para essa autoestima que tá baixa, o que acontece? A gente acaba permitindo, né, que as coisas aconteçam na nossa vida e a gente fique muito para baixo, né? Que a gente não se anime diante das coisas, sim, né? Sim. O quanto que a gente se compara, né? E assim, cada ser humano é único. Se a gente ficar se comparando, então, porque você tem esse casaco e eu não tenho, né? Então, assim, essas comparações não fazem bem pra gente, né? Porque eu tenho um caminho e você tem outro. Uma essência e você tem outra. Você tem a sua beleza, eu tenho a minha, né? E isso a gente às vezes percebe que até os pais fazem com os filhos. E de comparação, né? Isso pode. Mexe com a autoestima da criança, né? As comparações. Minha filha sempre fala isso. Ela fala, não me compare, mãe. Ela sempre fala. Porque às vezes eu falo, filha, por que você não faz isso igual isso aqui, ó? Aí ela, mãe, porque eu faço assim, não me compare, mãe. Ótimo, ela já está com a autoestima boa. Graças a Deus. Então, isso eu acho que é primordial. Essa coisa de você se aceitar, né? Exatamente. Você tem que se aceitar do jeito que você é. Sim, cada um de nós tem uma história, né? Eu digo sempre isso, eu falo, olha, ninguém calçou meu sapato, exato. Ninguém andou no trilhou o seu caminho. Não. Então, é aquela coisa, assim como eu não trilhei o teu. Então, realmente a gente tem que aprender a conviver com isso. Mas existem as dificuldades aí. Bom, eu quero aqui dizer que o Jaime de Deus está nos assistindo, meu colega maravilhoso que eu amo. Muito obrigado, meu colega, de estar aqui com a gente, meu amigo, parceirão. Quero aproveitar e mandar um grande abraço e beijo pro Chechel, pro Messias, pro Sérgio, lá do AACT. Na verdade, é um clube que cuida de 400 crianças e adolescentes.
voltados ao esporte. E nós estamos aí tentando conseguir patrocínio de empresas, de pessoas, para levar lá, inclusive psicólogo também, porque lá ele lida com uma série de situações. Então nós precisamos de pessoas assim do bem para ajudar essa instituição que só faz o bem. São 400 crianças inseridas num projeto. Ele conta as moedas, como diz ele, para pagar o ônibus todo final de semana para levar essas crianças para jogar. Mas não tem apoio de ninguém. É maravilhoso e a gente precisa muito que as pessoas apoiem. Inclusive estará lá na nossa festa julina solidária, viu? Vai ser um grande prazer. Tô aqui também com o Dr. Odair Rodrigues, meu amigo querido, vizinho, amigo, colega de trabalho. Um grande beijo. O Marcelo Cardinali, que eu já falei. A Lígia Primo também está aqui nos assistindo. Um grande beijo, viu, minha amiga? A Maria de Fátima Chopin, olha, ela está entre nós e entre o marido que está dando entrevista num outro lugar. Então, olha a vontade de estar aqui. Um grande beijo para você, muito obrigada pela audiência. E o Jaime de Deus, que é o advogado, ele fala: boa noite, Márcia. Programa hoje está 1000. Parabéns à entrevista. Olha. Ótimo. Obrigada a vocês, né? Olha, eu vou tentar levá-la lá pro projeto para dar uma força, hein? O Manuel Aelson pergunta: boa noite, doutora Márcia Tasquete. Sua possível candidatura seria para qual mandato? Vereador ou prefeita? Oh, meu amor, estamos estudando as possíveis situações, mas por enquanto nós vamos estudar aí uma pré-vereança, né? Uma pré-candidatura aí, vamos disputar uma legenda para vereança. Muito obrigada pelo seu carinho, viu? Um grande beijo. A Darcy da Silva, que trabalha com artesanato, é uma mulher maravilhosa, guerreira. Ela falou: graças a Deus que a moça conseguiu, Márcia. Às vezes a demora é tanta que nem dá tempo, que Deus a abençoe. Vai dar certo, se Deus quiser, porque a gente tem energia positiva. Darcy, obrigado pela sua força de vontade, pelas suas orações. O Odair também, que é nosso amigo, ele fala: parabéns, o programa está ótimo. A Beth Braghini também, que é linda, maravilhosa. Hoje ela postou uma foto dizendo que estava feia. Não estava, estava linda. Ela diz o seguinte: boa noite. O Cleison Anthony também dizendo boa noite. O Giliard está nos assistindo. A Ana Lúcia Silva, um grande beijo. A Marcela Tasca, beijo, Marcela. Beijo para sua mãe, para a Ângela. Beijo para Giovana, que eu tô morrendo de saudade. Adriano Bono também está assistindo. O Barbosa, faz tempo que eu não te vejo. Quero tomar um café com você. Beijo, meu amor. O Aparecido José Barbosa, a Luciane Martins dizendo boa noite, também nossa colega de trabalho. O Nilson Reis também está aqui, a Sandra Montagnani, o Marcos Paulo Montagnani, que seus primos, olha aí. Beijo, né? Pra vocês. Ele ficou muito feliz que você está aqui. O José Tenório, o Nilson Reis diz: parabéns, Márcia, Deus abençoe. A Sandra Montagnani fala: oi, doutora Márcia e doutora Lilian. O Mário Franco também tá aqui, meu amigo, meu parceirão. Rodrigo Camargo, a Paulinha Santos também, que a gente gosta tanto, né, Simone? A Simone tá aqui, viu, gente, nos assistindo. E eu vou mandar um grande beijo pra Paulinha. A Paulinha foi uma pessoa muito importante pra gente e continua sendo. Um grande beijo, minha amiga. A Maria José Teixeira, a Bibi Martins, a Lucinha Ramiro está nos assistindo. Direita, ela é louca pela direita, é terrível, gosta e briga nas redes. É isso aí, Lucinha, gosto da sua energia. A Cíntia Derizio também, um grande beijo pra você, viu, Cíntia? Obrigada pelo seu carinho. Tiago Silva, a Di Ferreira, um grande beijo pra você também. A Meire Castro, um grande beijo. O Wagner Franco, que é o presidente do Partido Avante. A Cleide Chaves, advogada, minha amiga. Nicolas Dias, parceiraço. Beth Félix, grande amiga. Elisete Nisa, a Agatha Nayara. A Ângela Maria Alves, linda, maravilhosa, minha amiga. Thelma Régia, Jailton Andrade, Tiago Ribeiro. Gente, tem tanta gente. A Lia Romano.
minha conselheira, me representa, conselheira na UAB, minha amiga há 22 anos, estudou, fez faculdade comigo. Essa semana eu fui tomar um café com ela e conhecer o bebê novinho. Um grande beijo pra você. Gente, é muita gente aqui, eu não consigo. A Cindra Cristina também tá aqui comigo, ela lá de Cumbica, maravilhosa, pessoa, faz muita ação social, uma pessoa do bem, do bem, do bem. Ela, boa noite, pessoas do bem, ela diz, né? Então, aí o Marcelo fala que o programa é satisfatório para interagir e fazer a diferença em nossas vidas, que é o que você disse, com certeza, né? Aí, gente... aí o Marcelo fala, doutora Márcia, a voz do povo, me representa. Gente, muito obrigada por tudo. E olha, eu vou dizer uma coisa, essa mulher também me representa. Ela fala bem, fala com convicção, dá aula de humanização na saúde. Óbvio, você não tem que ficar apaixonada. Gente, o que nós esquecemos de falar? Nós temos só 6 minutos. Nossa, muita coisa. Vamos falar de alguma coisa que a gente pode ter esquecido e que você acha que vale muito, muito a pena lembrar? Do feminicídio nós já falamos, né? Eu queria falar com você também sobre casos de ciúmes exagerado. Não sei se dá tempo de falar. Isso o ciúme exagerado, ele é uma insegurança, ele é uma ansiedade, ele é uma depressão. O que é? Ele pode ser a junção de muita coisa, né? Principalmente da insegurança. Principalmente da insegurança. Né? E ele pode chegar a levar a alguma condição de patologia mesmo, de doença, né? É onde vai precisar de tratamento tanto psiquiátrico como psicológico. E aí passa pelo psicólogo, e o psicólogo, quando vê o caso da patologia, ele passa para o psiquiatra? Sim, normalmente a gente trabalha junto, né? Ou às vezes o psiquiatra encaminha ao psicólogo, ou o psicólogo, quando detecta ali que precisa de mais do que só psicoterapia, a gente manda para o psiquiatra também. Eu fico assim, pensando que tem um monte de coisa, mas, por exemplo, qual é a importância do seu trabalho no acompanhamento de conflitos de casais em processo de divórcio? Legal? É muito importante. É muito importante. A gente fala que quando a gente trata de casal, a gente vai tratar ali o que cada um tem como objetivo, o que cada um quer para sua própria vida. Então, às vezes, numa terapia de casal, tanto a gente pode estar unindo mais esse casal, quanto às vezes a gente vai detectar que eles realmente não dá mais para ficarem juntos. Que a melhor situação seria terminar mesmo. Exato. Só que aí é interessante, porque aí a gente consegue que isso realmente acabe de uma maneira bem mais tranquila, porque a gente vai trabalhar tanto os sentimentos de um como de outro também. Entendi. Agora, me diz uma coisa. Quando se fala de divórcio, de guarda, e aí os pais não estão se acertando porque tem filhos, tem patrimônio, isso é legal passar também por um psicólogo? Sim, principalmente quando tem filhos em questão, né? Porque muitas vezes essa criança vai sofrer muito diante dessa separação, dependendo de como esse casal está diante daquela situação. E eu tenho visto aquela situação assim, daquelas guardas que são não é que são compartilhadas, né? Elas são fica 3 dias da semana com um, 2 dias com outro, e isso às vezes pode eu acredito que deixa a criança meio sem local, porque ela tem que ficar na casa do pai, na casa da mãe, ela tem roupa aqui, ela tem quarto ali. Onde é o dia que eu vou ficar? Isso é prejudicial. É prejudicial. É porque toda criança necessita de uma rotina, né? E às vezes essa rotina sendo tão dividida assim, vai prejudicar muito essa criança nesse desenvolvimento. Eu me preocupo muito com isso. Olha, os advogados aí de plantão que estão nos ouvindo, isso é muito importante a gente ouvir de um psicólogo, porque realmente faz a diferença. Faz a diferença. Faz a diferença. Bom, estão aqui me perguntando sobre se eu sou pré-candidata a vereadora. Estão com a plaquinha aqui, né? Por conta de algumas perguntas que tiveram aqui. Sim, sou pré-candidata. Vamos disputar uma legenda. Sou pré-candidata a vereadora. É isso aí, gente. E aí, só respondendo as perguntas. E aí, me diz uma coisa. Quando vem uma situação dessa para fazer um laudo, então, você é da opinião que essas 2 casas podem atrapalhar?
pode atrapalhar o desenvolvimento dessa criança. Tem que ser avaliado, tal, mas exato, precisa ser avaliado todo um contexto. Então, como é que é a cultura dessa família, como essa criança também se vê diante dessa realidade, se os pais se dão bem, dependendo dessa faixa etária, né? Porque cada faixa etária da criança, ela tá passando por um processo. Bom, acabou nosso tempo. Eu quero que você faça as suas considerações finais, porque Sim. nós temos menos de um minuto. Ok, na verdade eu só quero agradecer, gente, mostrar de novo o livro, né? Agradecer a todos os psicólogos que participaram junto comigo e agradecer a doutora Márcia muito pelo convite. Fiquei muito satisfeita em estar aqui, tá? Eu estou muito feliz. Tá aqui o livro. Gente, vale super a pena ler este livro, porque o livro é fantástico. Bom, peço que sigam a gente aqui nas redes sociais, que é no Facebook Márcia Taschetti, TASCHE2TI, e o Instagram é @DRA_Márcia Oficial. Aguardo todos vocês e muito obrigada pela audiência. Muito obrigada.